Olá pessoal, aqui é o engenheiro José Torroni. Eu trago esse vídeo bastante interessante na área de RF microondas. Vou falar de medições de cabo e antena com o famoso Site Master da Ritsu, tá? Ele é bem conhecido. A Ritsu é uma empresa também conhecida mundialmente, que fabrica instrumentos de teste de medição na parte de RF microondas. Ela é famosa pelo Site Master, tá? Aqui está meu e-mail, né? josé.torroni@lasercom.com.br. Eu trabalho na empresa Lasercom, que é representante autorizada da Ritsu. Então, se precisarem de cotações do Site Master, tem aqui meu e-mail, tem meu zap, tá? Faço palestra, faço treinamentos, dou suporte técnico, tá? Especializado em RF microondas. Então, vamos fazer aqui uma apresentação rápida e mostrar a vocês a importância de medições dos sistemas irradiantes de perda e retorno, perda do cabo ou VSWR. O Site Master, ele evoluiu também, tem várias versões bem interessantes. Esse aqui é o USB, funciona com tablet, é bem econômico. Tem esse aqui que é o clássico S331L, que também tem Power Meter. E o Site Master tem Spectrum Master, LMR Master, VNA Master. Tem vários modelos e configurações com diversas funções. Funções como gerador de espectro, gerador de sinais, cobertura, análise de interferência, demodulações de sinais. Ele tem bastante opções. Aqui vai ser mais básico para mostrar a importância de você verificar o físico, o sistema irradiante. Para você, não adianta nada investir no sistema de rádio digital e seu cabo e antena estiver tudo mal instalado, com perdas elevadas e com impedâncias ruins, tá? Bem, vamos lá, eu vou dar sequência. O próximo slide é falando sobre o que é a perda de retorno, tá? O que é a perda de retorno e o que ela implica no sistema irradiante. Não existe nenhum sistema de transmissão perfeitamente de 50 ohms, no caso de 50 ohms, com impedância puramente nominal, perfeita, vamos dizer assim. Há realmente elementos indutivos, capacitivos, tá? que fazem que na prática esses descasamentos de impedância fazem que parte do sinal ou da potência do sinal retorne à fonte, ao transmissor. Nessa ilustração eu mostro o sinal vai ser enviado para a antena. Quando chega na antena há um certo descasamento e parte desse sinal retorna. O sinal retorna e fica estacionado na linha de transmissão. Ou seja, a perda de retorno, ou return loss em inglês, é a atenuação, é medida em dB, é a atenuação em dB do sinal que retorna ao transmissor devido a descasamentos. Em termos práticos, o sistema irradiante, se tiver com a antena aberta ou em curto, é o pior caso, ou seja, o sinal bate como se fosse uma parede e retorna todo ao transmissor. Seria uma perda de retorno de 0 dB. Tá? A antena ela tem uma característica típica de construção de uma perda de retorno em torno de 14 a 15 dB. Ou seja, o componente antena, estando bom, o sinal bate irradiado, mas parte e volta ao transmissor e deve ser atenuado de pelo menos 14 ou 15 dB. Esse é o conceito de perda de retorno. Do sistema irradiante, cabo tem um valor típico, em torno de 35 dB, um bom cabo, os conectores em torno de 30 dB, ou seja, o sistema irradiante tem uma composição de perda de retorno dos seus componentes, e o equipamento Site Master mede isso em versus uma faixa de frequência. É isso que a gente vai ver também na prática nesse pequeno vídeo. Podemos pensar também em termos de onda estacionária, ou ROI, ou tal do SWR, ou VSWR, ou simplesmente UVS, tá? Como eu falei, o sinal refletido volta ao transmissor, mas não é absorvido pelo transmissor, ele fica estacionado, tá? Então, essa figura aqui, são várias frequências que ficam estacionadas na linha de transmissão, tá? O envelope, a relação das amplitudes dessas ondas estacionadas é o tal do VSWR. Tá? Então, havendo ondas estacionárias, há uma razão de envelope e os componentes têm as suas características. Pensando na mesma antena, ela tem uma característica típica
VSWR em torno de 1,5. Ou seja, uma antena estando boa, ela é 1,5 de VS, 1,6 de VS, já começa a ser problemático. 1,4, 1,3 já está sendo excelente. Então, em torno de 1,5. Tá? O cabo top já é em torno de 1,03. Adaptadores de alta qualidade, 0,5, 0,6. Mas nos sistemas irradiantes, conforme os cabos adaptadores e antena, há os valores aceitáveis para aquele sistema em questão. E o SiteMaster mede tudo com precisão. Existe uma fórmula de conversão matemática, perda de retorno versus VS, e o equipamento mede de um jeito, mede de outro, e salva e gera relatórios de ambas as formas. Tá legal? O importante é o conceito e importante mais ainda é ter a cultura de fazer esses testes para certificar os enlaces e também achar falhas, porque é muito comum pelas viagens que eu faço, tudo está aparentemente ok, mas não fizeram testes nas antenas, nos cabos, simplesmente instalaram com métodos não tão sofisticados como o SiteMaster, e na hora da prática o rádio não funciona bem, não chega na distância programada. Então é importante fazer esses testes. Existe tecnologia, equipamento de custos bem acessíveis, e eu dou os custos para os técnicos utilizarem. Não é difícil fazer o teste, podemos ensinar técnicos do zero a fazer esses testes. Tá? Então, seguindo no próximo slide, para vocês entenderem a importância da perda de retorno VSWR, esse slide é bem interessante. Aqui eu mostro a relação de potência de saída sobre potência de entrada. Tá? Se tudo fosse perfeito no sistema irradiante, 100% seria irradiado. Só que não é bem assim. Na prática, no sistema irradiante, a antena tem um valor de VSWR ou perda de retorno nessa região aqui. Estando a antena boa, 97% será irradiado. Se uma antena fica ruim, em vez de 1.3 ela está quase 2 de VS, já em vez de irradiar 98, vai irradiar 90%, ou seja, 10% da energia é perdida e compromete a cobertura. O SiteMaster, ele mede nas suas telas as funções principais, perda de retorno ao VS, e também o distance to fault, ao longo da distância. Quando você mede perda de retorno ou VS, você mede o sistema. Você encaixa no sistema irradiante, aqui ele vai olhar esse ponto, tudo que está aqui, sistemático, vai ter cabo, antena lá no final e os conectores. Então a curva típica que ele vai medir vai ser a curva da antena. Estando tudo beleza, antena, cabo, adaptadores, a curva vai estar aceitável. Agora, mesmo estando razoavelmente aceitável ou estando com falha, quando você usa o distance to fault, você mede os componentes ao longo da distância. A antena no final, cabo, adaptadores, então você mede ao longo da distância, no eixo horizontal tem distância, no vertical perda de retorno, então você verifica e certifica os componentes em separado. A antena nessa faixa, o conector aqui, o cabo um pouquinho melhor. Então o equipamento é legal, ele mede o sistema e mede ao longo da distância. Tá? Além disso, ele mede também a perda do cabo, que eu vou ver no próximo slide. Resumindo, essas causas são problemáticas e geram problemas de perda de retorno ou VSWR. E com certeza todo sistema radiante tem uma ou duas ou várias causas dessas. Por problemas de blindagem danificada, amassada, umidade, corrosão, maresia, né? Prendedor do cabo apertado demais, os conectores corroídos ou de baixa qualidade, mal apertados ou instalados, antena que está fora da especificação do fabricante, de repente por alguma razão, antenas que danificam-se devido à tempestade, alteram ou estão mal instaladas. Tudo isso causa problema de perda de retorno no sistema irradiante, ou seja, a energia irradiada não é programada e o sistema não pode não funcionar adequadamente. Então isso é bem importante, o equipamento consegue medir. Do modo distance até a falha, distance to fault até a falha, você tem o sistema irradiante, então você consegue medir ao longo da distância, o perda de retorno
já onde você encaixa o rabicho de teste aqui, a conexão, a perda de retorno do cabo, dessa conexão se houver, essa conexão da antena também tem perda de retorno, a própria antena, você verifica ao longo da distância se tudo está legal. Tá? E é importante ter lógico, esse vídeo é bem básico, mas configura-se desse modo a velocidade de propagação de cabo, né? E também o dB por metro do cabo para ele medir com precisão ao longo da distância a perda de retorno VSWR. Tá legal? Portanto, esse modo Distance to Fault, ele é importante para achar falha, como também certificar ao longo da distância, em conjunto com o modo de perda de retorno sistemático. Tá legal? Então é bem interessante. E para finalizar a parte de slides, eu vou falar da última medição. O SiteMaster é um reflectômetro elétrico. Ele gera o sinal bate lá na antena e volta uma parte, ele consegue verificar o que ocorre. Por ser um reflectômetro elétrico, ele também consegue medir a perda, a atenuação do sistema irradiante, do cabo em dB. Essa perda em dB não é a perda em dB da perda de retorno, é a perda a perda de retorno, a perda em dB, é o sinal que retorna que é atenuado. E quanto maior for esse dB, melhor. Essa perda que eu estou falando de cabo é a perda de inserção. Quanto maior for o dB, pior, porque mais vai atenuar o sinal que deveria seguir em frente, seguiria em frente. Então ele consegue medir isso, e a gente sabe que a perda, a atenuação ou perda aumenta com o aumento da frequência, né, e com o aumento da temperatura. Ela diminui com o diâmetro do cabo. Então alguns projetos fazem diâmetros maiores do cabo, tá? Por conta disso. Os cabos têm as suas catálogos para você entrar com o equipamento. E o equipamento faz a medição de uma faixa de frequência e calcula a perda por faixa de frequência ou por pontos de frequência. Também é muito interessante. Então, no sistema irradiante, a gente vai verificar o casamento de impedância através de perda de retorno ao SWR, o dB, né, e ao longo da distância, como também no sistema irradiante, na ponta, estando aberto ou curto, mais fácil aberto, ele consegue medir a atenuação, o dB da atenuação do enlace, do cabo, do conector. Então as duas coisas são importantes. Tá legal? Agora vou fazer uma pequena prática, tá, de perda de retorno de DTF. A gente tem um sistema irradiante, o sistema irradiante que a gente vai medir é esse aqui, tá? Então é um sistema antena, base da antena, na faixa de 100 a 150 MHz, tá? Ela está encaixada aqui, tem um cabo de 18 metros aproximadamente, né? O cabo vai, volta, dá voltas, o cabo desse sistema irradiante termina aqui. Esse cabo é o cabo de teste do equipamento. Então o que eu fiz no equipamento? Eu calibrei, todos esses equipamentos têm essa terminação chamada aberto, curto, carga. Então eu seleciono a faixa de frequência no equipamento, calibro aberto, open, curto, short, carga, load. Aí ele fica calibrado. Esse equipamento é bem versátil em termos de calibração. Você salva a calibração, você não precisa recalibrar quando recuperar o setup de teste. Se você quer salvar uma calibração com uma faixa maior, mexendo em faixas menores de frequência, não precisa recalibrar. Então ele é bem, tem uma eficiência bem legal nesse sistema. Então aqui eu estou medindo o sistema irradiante. Aqui é a tela do equipamento. E eu estou no modo, a gente está medindo aqui perda de retorno, tá? Então aqui está, deixa eu colocar aqui, ó, selecionar return loss. Então o que a gente está fazendo? De 100 mega a 150 mega, tá? Aqui na escala horizontal, a frequência já foi calibrada, eu estou medindo. Aqui é a escala vertical, que eu posso até apertar scale, dar um alt scale, tá? Na escala vertical eu tenho a perda de retorno. Eu habilito os marcadores, tem um marcador 1, por exemplo, e aqui é o melhor caso. Se eu colocar uma tabelinha para olhar o valor do marker, olha, ele está no melhor caso desse marker, ó, M1, ele está em 139 mega, ou uma perda de retorno de menos 21 dB. Então, se eu irradiar em 139 mega, vai ser o melhor caso para esse sistema, um melhor rendimento, porque a perda de retorno está muito melhor do que menos 15 dB. E a única que eu poderia aqui seria uma faixa. Se eu achar menos 15, olha só, menos 15 está por aqui. De 137 mega a
tipo 141 vai estar melhor do que 15 dB. Então aqui seria a região que eu poderia irradiar com uma eficácia bem melhor. Então o equipamento mede, salva isso, eu estou medindo o modo perda de retorno, tá? Eu posso também projetar no DataShow para vocês verem. Vamos fazer uma projeção no DataShow, tá? Que é bem interessante. Ó, a medição está sendo feita no DataShow, né? A mesma coisa. E aqui deixa eu tirar a marca para ficar uma tela grande, tá? E a gente vê a curva, né? A curva, aqui a perda de retorno, frequência, a gente vê que essa região realmente está com melhor região de operação. Para isso que esse sistema está ajustado, para ele transmitir nessa região aqui. Eu vou agora, continuando na tela aqui, eu vou colocar um módulo de medição, measure, eu vou colocar distance to fault versus return loss. E também vou dar um auto-scale, né? Um auto-scale. Então aqui nesse eixo horizontal eu tenho distância, eu já pré-configurei de 0 metro a 20 metros e aqui a perda de retorno. Essa aqui é o 0 metro, isso aqui é a perda de retorno da conexão, né? Quando eu conectei meu cabo, meu rabicho ao sistema irradiante, que eu vou verificar se a conexão está boa. Isso aqui é a perda de retorno do cabo, que tem um valor que eu devo verificar se está bom, tá? E no pico maior é o valor típico da antena, que eu devo verificar se está boa também. Caso estivesse elevada, opa, tem problema na antena. Subo na torre, conecto minha carga no lugar da antena para ver se anula, para isolar o conector. Isolado o conector, troco a antena. Então eu vejo ao longo da distância como está meu sistema irradiante em relação à perda de retorno, em relação aos componentes, conexão, cabo. Por exemplo, se alguém aperta um cabo e dá um pico aqui no cabo, opa, então me dá a distância e o técnico sobe na torre a distância e solta aquela conexão, ou de repente prendeu apertado demais. Então é bem interessante para você certificar o enlace também. Tá legal? Eu vou selecionar agora a última medida também, measure, né? Eu vou colocar a medição de perda de cabo, chamada cable loss. Eu vou pedir para você mostrar aqui, ó, a antena, né? A antena aqui, ó, tá? Isso é a antena, essa aqui é a conexão do sistema irradiante que a gente está medindo, mas eu vou... Perda de cabo do sistema irradiante, a antena tem que ser retirada. Aqui tem que ficar aberto ou curto. É mais fácil ficar aberto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou desconectar a minha antena, tá? E vai ficar aberto. E aí ele vai medir, já está começando a se ajustar lá, ele vai medir, já está medindo aqui, ó, a perda do cabo, tá? Do sistema irradiante. Eu vou apertar scale, vou dar um auto scale, né? E posso até ajustar um pouquinho para ficar mais interessante. E aí ele começa a medir as atenuações. Aqui 2 dB, aqui 3 dB, aqui é o valor médio. Então nessa faixa de frequência a gente percebe que tem 2,5 a 3 dB de atenuação. E a gente faz os cálculos para ver se está dentro ou não. Lembrando aos senhores do RF microondas, 3 dB de atenuação é 50% da potência atenuada, né? Então 100 watts, 3 dB, 50 watts. Mas enfim, estando dentro do projeto, ok. Imagine se você faz o sistema radiante e espera 3 dB de perda, e de repente, por questões de má construção, tenha mais 3 dB. Então, em vez de você ter 50 watts irradiado do seu 100, você vai ter 25. Com certeza terá problema de cobertura, porque está muito abaixo do seu projeto. Então a perda de cabo também ela é importante ser medida, e ele mede de uma maneira bem simples, tá bom? Bem, sou o José Torrone, eu agradeço a atenção de todos. Eu estou na área há bastante tempo, né, na parte de mais de 30 anos. A área de RF microondas é uma área importantíssima, continua e vai ser sempre importante. Eu sei que a gente que é do RF fala, poxa, o RF está um pouquinho de lado por causa da ótica que está bombando no Brasil, mas o RF existe, sempre existiu, existe gente experiência, eu me considero até um dinossauro, né, que o pessoal brinca, o pessoal dos RF mais antigos, você é um dinossauro. Ó, posso até ser um dinossauro, eu gosto dos dinossauros, eu acho dinossauro, mas a gente não está em extinção, os dinossauros, tá? A gente
inclusive vai ser muito mais valorizado com a chegada do 5G, das ondas milimétricas, frequências elevadas, que todos esses conceitos que eu passei aqui são válidos. O que muda é a frequência. Subindo a frequência, mais cuidado deve ter. Cuidado de perda de retorno, casamento de impedância, perdas, tudo isso se aplica a frequências elevadas. Os instrumentos existem para frequências elevadas, os conceitos são mesmo. Então, portanto, esse vídeo é para todos nós, experientes da área, novos, que eu encorajo a entrar na área dessa área de RF, que é bastante interessante, tem bastante gente trabalhando no Brasil, e da minha parte é ensinar, vender instrumentos de qualidade e performance, que no caso eu sou representante da Anritos, e dar o suporte, treinamento para todos. O investimento nesse equipamento, que não são de valores elevados, vale a pena, já em qualquer sistema de rádio, vale a pena. Imagine com o 5G, será necessário. Tá legal? Um forte abraço.